Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Nada se pode construir sem a verdade, nem mesmo o menor núcleo da sociedade, que é a família. Hoje, são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto, inclusive, de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar. Foi um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Mazzilli. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, à luz da Constituição de 1946. E ali, com voto também de Ulisses Guimarães, o Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco como presidente da República, à luz da Constituição de 46. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar, como muitos aqui estudaram naquela época. O que aconteceu, imprensa brasileira? No dia 7 de outubro de 1984, houve um editorial na capa do jornal o Globo, assinado pelo jornalista Roberto Marinho, Julgamento da Revolução. E ele expôs ali toda a verdade. E a história seguiu. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel ter mandado Aulice Paulinelli a enviar para fora do Brasil jovens a estudar agricultura? E hoje nós somos essa potência no agronegócio. O que seria do coração da Amazônia sem Castelo Branco? Assinou o decreto criando a Zona Franca de Manaus. Certamente já teríamos perdido a Amazônia. A resiliência do povo brasileiro, o trabalho daqueles, naqueles anos de governo, foi difícil também. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. E o Brasil resistiu. Obras fantásticas, desbravamento do centro-oeste. O que seria do nosso mar territorial sem Emílio Garrastazu Médici passar de 12 para 200 milhas o nosso mar? O que seria da nossa força aérea sem a criação da Embraer? Brasileiros fantásticos
à frente desses projetos. Também a composição dos ministérios era muito parecida com o meu. Não tinha uma negociação política exacerbada. Ia-se no limite. O que seria do Brasil se a facada tivesse sido fatal? Teríamos uma continuação do que aconteceu de 2003 a 2015, onde o Brasil mergulhou numa corrupção desenfreada. E eu sempre digo aos nordestinos, ministro Rogério Marinho, por que se demorou tanto a transposição do São Francisco? Num custo de aproximadamente 15 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro? Comparemos com a Petrobras. Em 14 anos de um outro governo, ela se endividou em 900 bilhões de reais. O que foi desviado da Petrobras para gerar esse endividamento, daria para fazer aproximadamente 70 transposição do Rio São Francisco. Tarcísio, o que seria do nosso Brasil sem a infra daquela época? E hoje em dia, o que você fez em apenas 3 anos, recuperando o que era mais importante para nós, porque teu orçamento é muito pequeno, pelo tamanho do Brasil, em torno de 8 bilhões de reais. Por que de infra, o trabalho especial do Tarcísio, se projeta até o final do ano mais de 1 trilhão de reais de investimento? É a confiança no Brasil. O que seria do Brasil se o presidente simplesmente resolvesse seguir conselhos fáceis e tomar uma posição numa guerra a 10 mil quilômetros de distância daqui? Talvez teria sido iniciado já, Marcos Monte, você que está assumindo a agricultura agora, a guerra da segurança alimentar, que tem um potencial para matar mais gente que todas as guerras do século passado, sem gastar um cartucho de munição. O que seria do Brasil durante a pandemia se medidas tomadas por este governo de 2019 não fossem, em grande parte, aprovadas pelo parlamento, como a Lei da Liberdade Econômica? O que seriam dos mais humildes desse Brasil, João Roma, se na conversa fácil de pessoas bem remuneradas, com bom poder aquisitivo, fizesse valer no Brasil, com o apoio de quase todos os governadores, aquela já velha frase, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu tenho que dar o exemplo. Como militar, sempre foi assim. Nenhum soldado no quartel fazia um exercício sem eu antes testar aquele exercício. Inclusive, hoje aqui eu tenho uma medalha aqui. A imprensa nunca perguntou que medalha é essa. É medalha do pacificador com palma. Que prevendo uma situação que poderia acontecer, o soldado Celso Negão, aí ele, deve ser parente teu, caiu no exercício de uma lagoa, água doce, barrenta, tinha aproximadamente 2,5 metros de profundidade. E eu saltei na água e tirei, eu era Negão, ou melhor, o Celso Negão, o Hélio eu só veio na política no Rio. O Celso da Lagoa, arriscando a própria vida, ainda me chamam de racista. Vocês viram o Celso? É muito parecido com Hélio. Mas aquilo era uma previsão, uma possibilidade, me preparei para aquilo. Não interessa qual soldado, a cor do soldado que porventura estivesse morrendo naquele momento ou caísse dentro d'água. Fui lá. O que a gente aprende ao longo de nossa vida toda? Não vou falar do meu passado. A foto mais antiga que eu tenho, meu pai
um cigarro de palha na boca, um pedaço de madeira, um pedaço de arame, segurando uma traíra de aproximadamente 10 quilos. Desde cedo eu convivo com as traíras. Mas acabo indo para a panela, todas elas, sem exceção. Naquela nossa época, quase tudo era difícil. Mas nós passamos. Tínhamos uma escola de qualidade, onde você respeitava o professor, se levantava quando entrava na sala de aula. Pelo menos uma vez por semana se cantava o hino nacional com a mão no peito. Até hoje eu trago isso comigo. Isso tem a ver com patriotismo, com o nosso país, com a nossa união. Quantas vezes aqui, alguns ministros, algumas autoridades com dinheiro, ricas, nada contra, eu quero que todo mundo seja rico no país. Eu não quero dividir riqueza, eu quero multiplicar. Falando, se der errado, eu vou para um outro país mais ao norte, ou vou atravessar o Atlântico. Olha, pessoal, esse outro país mais ao norte, esses outros atravessando o Atlântico, estão numa situação complicada. Aqui é o melhor país do mundo para se viver. Mas uma coisa, cada um de vocês tem que ter na cabeça. A democracia e a liberdade é uma batalha diária. Deste governo, imprensa brasileira, vocês nunca ouviram uma palavra de censura à mídia, de controle social, de desmonetizar a página de pessoas que pensam diferente do presidente. Temos inimigos assim. São poucos inimigos de todos nós aqui no Brasil. Poucos. E habitam essa região dos três poderes. Esses poucos podem muito, mas não podem tudo. Não sou mais forte ou machão que ninguém. Quando você tem praça no exército, jurei dar minha vida pela pátria. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram dar vida pela sua liberdade. Nós não podemos aceitar o que vem acontecendo passivamente. Não é comigo, deixa para lá. Ele pode ser preso a qualquer momento, mas não é comigo, deixa para lá. Ele pode ter os seus bens confiscados, o seu salário retido, não é comigo, deixa para lá. Vai chegar em você. Olha só, hoje nós temos um presidente da República, chefe do executivo, que luta por transparência nas eleições. Proibiram duvidar de urna eletrônica. Se duvidar, eu caço registro e prendo. Nós temos a obrigação de exigir das autoridades a certeza na transparência do voto, porque o voto é a alma da democracia. Sei da minha responsabilidade, mas sei muito bem de que se eu não decidir, todos sofrerão com isso, ou quase todos, que tem uma minúscula parte que vai se beneficiar. E eu aprendi desde cedo, nas minhas instruções militares, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo, calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô. Eu estou aqui por ser voluntário. Tenho que fazer trabalhos difíceis
É muito fácil eu falar, Daniel Silveira, cuida da tua vida. Não vou falar isso. Fui deputado por 28 anos. E lá dentro daquela casa, com todos os seus possíveis defeitos, e muitos parlamentares, ali é a essência da democracia também. Ali, em 2001, brigamos por uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição, uma PEC, onde se botou no artigo 53 o termo quaisquer. O que é quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Deputados e senadores, civil e penalmente, são inimputáveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Tanto é, quando se fala em liberdade de expressão, o meu partido, que eu sou dele, o PL agora, entrou com uma ação no TSE sobre o show de uma Lula Palosa aí da vida, aí, que falou palavrões a meu respeito. Quando eu fiquei sabendo, liguei para o presidente, dei a minha opinião para ele, e ele concordou comigo. Retiramos a ação. Ou se tem liberdade de expressão, ou se não tem. Inclusive, é um governo, como você deve ter visto naquela sessão secreta, não era secreta. Foi gravada porque eu pegava extrato do que acontecia para divulgar e depois destruía o pendrive. E ali, dado momento, eu falei, vale a pena ouvir, né? Mesmo que não goste de palavrão, mas era um negócio entre nós ali, cozinha interna. Eu falei que povo armado jamais será escravizado. Por que o vagabundo pode ter arma? Em outro vagabundo defender roubo de celular. E está tudo resolvido. Olha o campo, Tereza Cristina, você bem sabe disso. Não foi apenas dinheiro de ONG que nós tiramos do MST. Ao termos decretos e portarias para regulamentar adequadamente o Estatuto do Desarmamento, o homem do campo passou a comprar sua arma. Depois o parlamento também aprovou um projeto dando ali o porte a posse estendida, né, que passou a ser um porte para todo o perímetro da sua propriedade. Todas as ditaduras foram precedidas de uma campanha desarmamentista. Aqui é o contrário. Quando a população devia se preocupar em perder a liberdade com o seu chefe de executivo, a preocupação é com outro poder. Quem não quer ser execrado, fica em casa. Aqui não há recado para ninguém. Aqui é verdade. Aqui é João 8,32. Posso perder muita coisa na vida, mas não vou perder minha honra. Eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim, como é para o Neymar quando faz um gol. Está no meio do povo. Mesmo com as críticas que muitas vezes o João Heleno, que já perdeu a paciência, vem para cima de mim e fala, se segura, eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. Ah, ele não tomou vacina. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer. Agora eu vejo a imprensa envergonhada. Olha, ninguém sabe o que aconteceu na África. Pouquíssimas mortes por Covid. Olha, imprensa. O pessoal da África subsaariana, para combater a cegueira dos rios, eles tomam ivermectina. E para combater a malária, eles tomam hidroxicloroquina. E uma puta de uma coincidência,
Isso serve para combater o vírus. Estou respondendo o processo por isso. Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade. De repente, processo todo dia o deputado, ou melhor, o deputado também, né? O presidente. O que ele quer com isso? O que ajuda o Brasil? Olha os problemas que o nosso povo tem. Se não é a gente entrar com auxílio emergencial, como estariam as 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial? O que nós evitamos com isso? Evitamos saque a supermercado, desordem, caos. Uma situação que poderia não ter como se reverter mais. Não temos efetivos nas Forças Armadas para uma operação GLO. Para o tamanho desse Brasil, salvamos o Brasil desse caos. Ajudamos os mais necessitados. E olha o que foi gasto de auxílio emergencial em 2020. O equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Ainda nos acusam. Ainda querem nos culpar de negligência. Agora, o outro lado não apresentou nada para ajudar os mais necessitados. Nós temos responsabilidade. 1/3 do meu ministério sai hoje, com a cabeça erguida. Está na cara que vou disputar um cargo eletivo. Senão não sairiam. Tem o que falar no seu estado. Não vai receber críticas sobre corrupção, que eu digo, isso não é virtude, é obrigação. Por muitas vezes, por uma gota d'água se faz um tsunami contra o governo. Agora, esses dias, a PF diz que não tem nada a ver, e nem a saúde, com uma vacina que não foi comprada, que não foi gasto R$1, mas uma ministra, não, eu não vou arquivar. Isso é passível de detenção do presidente. O que essas pessoas querem? O que tem na cabeça? O que essas pessoas ajudam o Brasil? Olhe o padrão dos nossos ministros, compare com ministérios que nos antecederam. Pela metade já foi presa no passado. Tudo era loteado. Quantas vezes eu, deputado federal, uma votação importante, vi ali os líderes partidários discutindo. Viu a minha lista de fidelidade? O meu partido votou mais gente favorável do que o outro, porque ele tem 3 ministérios, eu só tenho 2, então eu quero 3. Era assim, um leilão, um balcão. Deixamos isso para trás. Foi fácil? Não foi fácil. Jamais faria isso, mas se tivesse gravado certas reuniões em a minha mesa, vocês vão ver por dentro o que é o Brasil. O interesse que tinham, não em colocar um ministro, um presidente de banco ou de uma estatal, para melhorar o país. Igual agências. O que eu falei agora? Querem agências? Eu dou. Assina embaixo que a indicação é tua. Duvido que vão querer assinar. Muita gente que nem sabe o que é uma agência, quem dirá, quem está nos assistindo, os interesses em jogo. Uma agência pode muito mais, muitas vezes, que o próprio ministério. E você tem que negociar o óbvio, o trivial, o básico, o elementar. Está lá para criar dificuldade, para vender facilidade. Não precisa se dizer que nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso. É igual a defesa. A defesa nasceu em 99, não por uma necessidade militar. Nasceu por uma imposição política. Queriam tirar os militares da mesa ministerial. Como é chato, né? Conversar com o militar e buscar uma maneira de se dar um jeitinho. Vamos tirar esses caras daqui?
Recuperamos isso. Trouxemos os militares para o centro do problema, juntamente com civis. Quem podia esperar o major da Polícia Militar, ministro do Tribunal de Contas da União? Está lá. Quem podia esperar um evangélico no Supremo Tribunal Federal? Está lá. Eles queriam era outra diversidade. Quem nasce menina pode botar azul, quem nasce menino pode botar rosa. Qual pai, qual mãe quer isso para o seu filho? Como disse a ministra Damares aqui, não temos nada contra quem tem essa ou aquela opção, quer ter um prazer dessa forma ou de outra, mas emboscar criancinhas de 5 e 6 anos de idade dentro da escola, isso é um crime. Querer, Damares, como uma ministra que te antecedeu na sua pasta aqui, relativizar ou até mesmo legalizar a pedofilia, isso é inconcebível. Tinha essa ministra, Damares, um site chamado Humaniza Redes, onde estava contada uma história, que se você sair da tua casa e encontrar um marmanjo introduzindo o pênis numa criança de 3 anos de idade, você tem que levá-lo para o hospital e não para a delegacia. É esse o sentimento. Levaria para o hospital se fosse para ser atendido com o doutor Peixeira, da Utoparia. Quem, porventura, naquela época, achava que eu estava errado, porque não era com o filho dele. Para onde vai uma sociedade? Para onde vai o Brasil ser uma família devidamente estruturada, saudável? Para onde ia a nossa educação? Para onde estava indo a nossa educação? Como há poucos anos. A única vantagem de Paulo Freire e da educação do governo 2003 a 2015 é que não podia piorar mais. Na prova do PISA, nós éramos os últimos lugares em matemática, interpretação de texto e ciência. Parabéns! Não tem como piorar mais. Éramos o 70º lugar de 70. Pobres jovens crescem, muitos indo para a imprensa, sendo militante. Só vê defeito, não vê virtude em nada. Tudo tem um mas. Tudo vem, Para que serve essa juventude? Ontem estive numa fazenda, junto com o Ciro Nogueira, a primeira fazenda 5G do Brasil. Dirigi um trator de mais de $1 milhão. Este equipamento, com 5G, permite uma produtividade de 20% a 30% a mais. Quem vai pilotar um trator desse? Como estive, Marcos Pontes, você estava comigo, no acelerador de partículas lá de Campinas, onde 2 estudantes levantaram e fora Bolsonaro. Eu segurei a segurança, né? Segurei a segurança, calma. Eu saio daqui agora. Me responda. 7 vezes 8. Não responderam. Eu dei uma segunda chance para ela. Segunda época. Raiz quadrada de 4. Não responderam. Até que se respondesse 2, estaria errado. O certo é mais ou menos 2. Talvez alguém aqui se equivocasse. Mas o que esperar de uma juventude dessa? O que espera dessa juventude? Eu lembro de 2017, 2018, quando eu falava em grafeno e nióbio. Era esculhambado, debochado. Bota o nióbio de vice, bota o grafeno de ministro. Eu andei pelo Brasil, fui lá em Miracatu, ver as montanhas de grafite daquela região, e encontrei buracos que não eram de tatu, geometricamente localizado. Perguntei, quem é que fez esse trabalho aqui, para os caboclos? Tem uns 10 anos atrás. O grafeno foi descoberto em 2004.
Aí eu não sei, era gente com o olho puxado. Não sei quem era. Olha, hoje em dia, quando se fala em grafeno, eu não vou discutir com o Marcos Pontes isso, é o único material biplano. O que é isso? Uma menina formada pelo IME, Tarcísio, projetou, está na prancheta, uma tela de grafeno para dessalinizar água do mar. Sabe onde ela está hoje em dia? Fora do Brasil. Quando estive, não está aqui infelizmente o nosso ministro Milton, nos deixou temporariamente, quando estive no grafeno na Universidade Mackenzie, em São Paulo, e comecei a ver o pessoal com uma plaqueta com nome esquisito, né? Smith, não sei o quê. E não tinha nem um Silva, nem um João. Daí eu vi uma menina, Hélio, uma cor da tua pele. Eu falei, essa deve ser brasileira. Eu falei, boa tarde. Ela respondeu, boa tarde. Ela era de Angola. Quem estava bancando essa menina lá? Era o seu país ou quem está dominando aquele país? É quem está dominando aquele país. Depois, Braga Neto, conversei, tinha o pessoal do Exército também lá. Sempre as nossas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Sempre. E, logicamente, não vou perguntar o que estão fazendo aqui, né? O cara pode falar, eu vim passear. Não. Qual é a atividade principal aqui? Estamos estudando aí a blindagem de veículos com grafeno. Que quase tudo que está na área militar vai para a civil. E qual a vantagem disso tudo? Bem, é uma blindagem mais resistente com um peso, em média, 80% menor. Ou seja, para o carro de vocês, que é com carro blindado, em vez de ter 300 kg de blindagem, pode ter 50, 40, 30. Uma economia enorme de combustível com grafeno. Estamos chegando lá, inclusive com spray para blindagem, inclusive com roupa. Esse terno aqui poderia ser de grafeno, é a prova de bala. Inclusive para cabos de elevadores. Olha a economia com o peso dos cabos para o peso do grafeno, onde um barbante levanta um elefante, onde um grama cobre um campo de futebol. Há questões do nióbio também, fantásticas. Há questões desses dois materiais, quando se pulveriza plantações de amora para que o bicho da seda faça uma amora com grafeno, ou o nióbio, onde, aí com o Marcos Pontes, revestimento de cápsulas, né? Como esses supermísseis, supersônicos são feitos agora, eu não sei. Com toda certeza, de nióbio, tem de vista o seu ponto de fusão, nós de 2.500 graus Celsius. E o Brasil, estive aqui, eu vou para o encerramento, estive aqui no início de 2019, um cientista russo, que havia descoberto o grafeno. Em dado momento, temos gravado, ele autorizou, ele falou, por que vocês fazem isso com a sua pátria? Por que vocês vendem commodities? Isso vai faltar para o neto de vocês, para o meu neto também. Por que não se agrega valor a isso? Por que se vende a mina de Catalão a um outro país? Por que se quer negociar a mina de Araxá com outro país? Por que não se explora na região de Seis Lagos este material agregando valor com outro país? Eu procurei outro país. Estamos em tratativas ainda? Eu tenho que procurar um país bélico nuclear para discutir esse assunto. Senão o mundo cai na nossa cabeça. Se bem que agora, Tereza Cristina, a pressão ambiental vai diminuir. Afinal de contas, a Europa quer acabar com a história de terras para descanso. Porque sabem que a guerra pela segurança alimentar está aí. Não é apenas energia, está aí. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca. Bota a tua toga e fica aí. Sem encher o saco dos outros. Como atrapalham o Brasil? Tereza, ministro Bento não está aqui, o decreto das cavidades, por que segurar isso?
A Tereza Cristina procurou em 2019, para encerrar. Olha que ponto está o nosso Brasil. Tem muita coisa a falar. Ela ficou, ela é baixinha, né? Muita coragem, mas ela é meio franzina. Presidente, tinha que assinar um decreto aqui, revogando outro decreto, mas o senhor vai apanhar muito dos ambientalistas. O que é isso, Tereza? Você sabia, presidente? Eu não sabia. Que é proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas? Eu não sabia. Assinei o decreto revogando isso. Não podia plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Será que alguém quer transformar a floresta amazônica num canavial? O que adianta nós termos na foz do Rio Madeira um potencial enorme de potássio se não podemos explorar? O que adianta, Ciro Nogueira, você que é do Nordeste, Gilson também, ter lá um potencial hídrico incalculável no Vale do Rio Cotinga e Roraima, se você não pode fazer uma hidrelétrica ali, uma não, várias hidrelétricas, que pelo volume do rio e pela cota 600, você consegue energia limpa para todo o norte do Nordeste e para toda a região norte. Em vez de fazer o leão de Tucuruí, de Manaus para Boa Vista, vamos usar o contrário, de Boa Vista para Manaus. E os ambientalistas nada falam do consumo até há pouco tempo de mais de 1 milhão de litros de óleo diesel para dar energia elétrica para o pessoal de Roraima. O que falta nós? Para que Cancún? Se você pode ir para a Baía de Angra, tem o compromisso de uma autoridade do outro lado do mundo de investir R$1 bilhão para fazer o maior polo turístico do mundo na Baía de Angra. Mas não pode por quê? Tem um decreto ambiental que demarcou estação ecológica de Tamoios. 29 acidentes geográficos, no raio de 1 quilômetro, não pode fazer nada. É revogar o decreto. Decreto ambiental, quem revoga é lei. Dificuldade. Não quero culpar presente em nenhuma casa. Dificuldade dos interesses mais variados que existem nas bancadas, ou até mesmo individualmente. Em vez de ir para Cancún, quem tem dinheiro, obviamente, né? Eu não sou aquele que vai falar, vai para Dubai. Poderia ir para a Baía de Angra. Vá para a Baía de Angra e ganha uma multa. É o chavão, como eu sempre dizia no Rio, né? Conheça Niterói e ganha uma multa de trânsito. Nós temos tudo aqui, tudo. Ninguém tem reservas minerais, terrenos, áreas férteis, ninguém tem turismo, ninguém tem um mar territorial como esse para pesca, que inclusive o Jorge Seife também está nos deixando hoje, buscou junto ao Supremo e conseguiu, dado o perfil do ministro, né, revogar uma lei do Estado do Rio Grande do Sul sobre mar territorial. Era proibido fazer pesca de arrasto. Proíbo, mas proíbo também o gaúcho de comprar camarão que vem da Argentina, que não era pescado ali no Rio Grande do Sul, Onix, mas o camarão migrava para o sul, ia para a Argentina, era pescado lá e vendido no Brasil. Conseguimos revogar isso daí, voltou a funcionar a pesca, um trabalho fantástico feito pelo Jorge Seife. Fantástico. Eu não sabia, confesso, da grandiosidade da pesca. Que inclusive o Jorge Seife tem negociado com o presidente do Paraguai criar tilápia no lago de Itaipu. Vamos, caso o parlamento paraguaio concorde, é outro problema, né? Nós vamos aumentar em 40% o pescado no Brasil. É uma secretaria que merece voltar ao status de ministério. O Brasil é fantástico. O seu povo não é demagogia, é fantástico também. Não temos uma briga da direita contra a esquerda, temos do bem contra o mal. E o bem vai vencer. Os nossos irmãos índios, os indígenas, não querem continuar dentro da sua terra como se fossem animais de zoológico. Bem, encerrando aqui, porque eu já ocupei o tempo equivalente a todos os outros que estavam aqui. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte. Tenho certeza que todos vocês serão vitoriosos, não por vocês, mas para o bem do seu respectivo estado e para o bem do nosso país. Aos que estão chegando,
Tive a reunião com eles há 2 dias, até eu perguntei, vocês têm certeza dessa decisão de assumir? Porque não é fácil. São olhados com lupa e todos querem contribuir com o seu país. Falei para eles exatamente o que falei para aqueles quando eu os nomeei em janeiro de 2019. O ministério é de vocês. Eu tenho o poder de veto se perceber algo que está acontecendo de errado ou que não está indo muito bem. Converso com vocês, portas abertas aqui. É uma tremenda responsabilidade. E vocês sabem que uma gota d'água, o outro lado faz disso um tsunami, tentando acusá-lo de tudo. Sejam fortes, não aceitem piruadas e quem quer que seja. Todos os cargos são de vocês. Não negociem, façam o que tem que fazer. Sigam o exemplo de quem vocês pegaram o ministério agora. À exceção da Segov, que é o ministro Palaciano, todos os que estão alçados agora à situação de ministro foram indicados pelos seus respectivos titulares. Alguns, obviamente, tentaram mudar isso daí, eu não aceitei. Pode ter certeza, antes de vocês eu vou cobrar de quem saiu, quem está em campanha. E sei que vocês são de confiança do então, até agora há pouco, titulares. Então peço a Deus que os ilumine, os proteja. Boa sorte aos nossos candidatos aí, ok? E vamos em frente que o Brasil é nosso. Um abraço a todos. Deus, pátria, família. Senhoras e senhores, neste momento, solicitamos a todos que permaneçam sentados, enquanto convidamos as autoridades que compõem o palco a se dirigirem ao Salão Oeste para a tomada de fotos com o presidente da República. Os demais ministros de Estado e cônjuges serão chamados